Amém, irmãos? Vamos estar orando por nossa palavra. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica e que o Senhor venha dando entendimento aos teus filhos, Pai. Sê conosco, capacita a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Chegamos ao capítulo 5 de Neemias. Relembrando, na última palavra nós vimos o quê? A obra do muro começou, rapidamente o povo chegou à metade do muro. Lembrando que nós não estamos falando em qualquer muro. É um muro que em vários lugares chegava a 10 metros ou mais de altura. Uma obra de reconstrução. Havia montões de pedra, havia muito entulho, havia muita coisa estragada, muita coisa queimada. Foram ao todo 42 grupos de reconstrução. E várias estratégias surgiram. Por quê? Porque a oposição veio de todos os lados. Nós vimos que povos de todas as regiões em volta de Jerusalém, eles praticamente cercaram a cidade, mas não foi um cerco como de exército. Foi uma espécie de um terrorismo. Eles buscavam oportunidade para entrar na cidade e, inclusive, falavam em morte do povo. Um governante chamado Sambalate, que era governador de Samaria, cheio de ódio, veio trabalhando dia após dia para evitar com que a obra continuasse, usando várias artimanhas. E aí o que nós vimos? Neemias, um grande estrategista. Neemias, firme no seu propósito. Neemias, sabedor da onde ele queria chegar. E metade do muro foi construído rapidamente. O capítulo 5 vai nos mostrar circunstâncias de coisas que estavam acontecendo dentro da cidade. Inclusive, vai nos mostrar de forma prática o nível de sacrifício que muitos do povo fizeram para cumprir a obra de Deus. Muitos viajaram de cidades longínquas. Muitos fizeram sacrifícios financeiros. E muitos, inclusive, se viram vítimas de injustiça, de homens e mulheres inescrupulosos. Esse é um capítulo que vai falar muito de finanças na obra de Deus, tanto de maneira positiva como de maneira negativa. Amém? Então vamos abrir nossa leitura. Neemias 5, versículo 1 diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: Nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muito. Então, tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nessa fome. O que aconteceu, gente? Muitos do povo, por estarem trabalhando na obra, não estavam conseguindo produzir o seu alimento. Eles vieram de bom grado. Eles vieram com o coração para ajudar. Só que o que acontece? Quem está trabalhando em construção de muro era uma sociedade agrícola. Não está plantando, não está colhendo. E por motivos que a gente não sabe, aquele povo começou a ser assolado de grande fome. E começou a faltar mantimento. Nós não sabemos exatamente o motivo. Parte dele nós sabemos. É só uma dedução. Se o camarada estava no interior do país, viajou para Jerusalém para trabalhar na obra, ele não tinha de onde comer.
Era uma sociedade agrícola. Agora, veja que interessante. Alguns não tinham alimento, outros pegaram suas pequenas propriedades e hipotecaram elas. Eles empenharam. O que era empenhar? Pegaram dinheiro emprestado para se alimentar e deram as propriedades como garantia. O que a lei falava? Que essas propriedades poderiam ser resgatadas e que essas propriedades, no chamado ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, elas tinham que voltar para a propriedade da família. Na lei de Moisés, havia um dispositivo para evitar a opressão e o abuso econômico. Como é que era esse dispositivo? Eu poderia vender minha propriedade, eu poderia até penhorar ela. Aí haviam períodos de 7 anos e de 50 anos. Eu tinha condição de resgatar ela, devolvendo o dinheiro emprestado, ou ela retornava para minha família. Com isso, não havia latifúndios, não havia grandes propriedades. Por quê? Porque a terra foi dada como um presente de Deus para as 12 tribos de Israel, quando eles saíram do Egito. E aquilo que Deus dá, ele não retira, é um dom. É por sua misericórdia. Então, para que as famílias não perdessem sua terra, na lei de Moisés foi colocado esse dispositivo. Só que aquela história, palavra bonita, estratégia, plano de restauração, não enche barriga. E como dizem os antigos, né, quando a fome entra pela porta, a paz sai pela janela. Outro dia eu estava ouvindo um comentarista político falando o seguinte: você quer controlar um país, você controla os políticos. Agora, você quer controlar um povo, você controla o alimento. É uma grande verdade. Porque o povo até aguenta maus políticos, o povo até aguenta coisas erradas. Agora, a fome, ninguém aguenta. Ninguém consegue conviver com a fome. É o quadro aqui. Mais um empecilho, mais uma dificuldade na reconstrução. Amém? E o versículo 4 continua. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Olha que interessante. Os persas eram um povo extremamente competente. Até os persas, os países não usavam tanto as moedas. Os persas foram um dos primeiros povos da antiguidade a ter todo o sistema financeiro muito bem acabado. Então eles cunhavam moedas, eles tinham todo um valor de trâmite, eles tinham todo o regime de impostos. Só que o que acontece? Esses impostos tinham que ser pagos anualmente. E o povo não estava conseguindo pagar os impostos ao governo persa. O que eles fizeram? Fizeram dívidas para pagar até o imposto. Na esperança de que dias melhores viriam e eles teriam condição de, no futuro, pagar as dívidas e pagar o imposto. Por isso que nós percebemos aqui que não é apenas uma questão de falta de trabalho. Parece que houve algo no clima. Parece que houve uma dificuldade econômica. Nós também temos que lembrar o seguinte: nós estamos falando de uma terra devastada. Se o povo está numa cidade que não prospera economicamente, o dinheiro não circula. Se o dinheiro não circula, o povo empobrece. A riqueza de um país está diretamente ligado à capacidade de trabalho.
desde que o mundo é mundo, funciona assim. Então, existe aqui uma situação mais complicada. Amém? Versículo 5. O povo continua falando. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e os nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. Qual que é a situação aqui? A lei de Moisés permitiu o seguinte, que alguém se tornasse servo. Então, por exemplo, eu estou numa dificuldade financeira. Ninguém está comendo em casa. Aí eu poderia chegar no irmão João, que é um nobre. Aí eu chegar no irmão João e falava, irmão, eu quero colocar os meus filhos como teus servos. Aí você me paga pelo trabalho de 7 anos deles. O que o irmão João fazia? Ele avaliava tal. Aí o irmão João me dava o dinheiro. Meus filhos passavam a ser servos dele por 7 anos. Ou menos, de acordo com o 7º ano, o ano sabático, o ano do descanso. Entendeu? E o irmão João, além de pagar pelo serviço deles, o irmão João era responsável pela alimentação deles. Quando você pensa, veja, isso era um modo de escravidão. Mas era uma escravidão branda. Não podia bater. Por exemplo, se um líder desse um tapa num servo e saísse uma gota de sangue, o servo era imediatamente liberto e desobrigado de pagar o empréstimo. Então isso aqui que eu quero que os irmãos entendam, era uma situação, era um dispositivo que tinha na lei, para que o povo, de uma maneira decente, pudesse tomar o dinheiro emprestado e trocar aquele dinheiro por trabalho. E a pessoa que ia prestar o serviço não ficava abandonada, ao contrário, ela tinha casa, ela tinha comida, ela tinha roupa, tinha uma vida decente. O único detalhe é que não podia trabalhar em outro serviço. Tinha que prestar o serviço para o Senhor. Agora, qual que é a situação aqui? Essa negociação era feita entre judeus. E aquelas pessoas não podiam ser vendidas como escravos. O que estava acontecendo aqui? O Senhor rico e poderoso estava pegando os filhos dos pobres. Algumas das moças estavam sendo usadas como servas sexuais. E alguns estavam sendo vendidos como escravos aos gentios, às nações. Mais à frente nós vamos ver a narrativa que explica melhor isso. Isso era um absurdo. Quando Neemias ouve isso, foi a gota d'água. Enquanto ele estava ouvindo a reclamação, olha, nós penhoramos, nós estamos com dificuldade de pagar o imposto, não temos comida, era um nível de conversa. Quando mexeu com o direito do povo de Deus, com a desobediência à lei de Moisés, como nós costumamos dizer hoje, Neemias ficou macho. E muito se indignou. E a atitude de Neemias aqui nos traz um ensino muito bacana em relação ao pecado. Versículo 7. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados. E disse-lhes, sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. Primeira atitude de Neemias.
ele parou para pensar, ele parou para raciocinar. Provavelmente deve ter orado, porque ele era um homem de oração. O texto não fala que ele orou, mas fala que ele parou para avaliar. Primeiro ensino, está diante de uma crise. Acalma. Não, pastor, mas eu estou indignado. Ele também. Não, pastor, mas eu não aguento isso. Calma. Aquieta. Pensa. Busca a Deus. Raciocina. E olha que interessante, Neemias se volta contra a categoria mais importante da cidade, os ricos e os magistrados. E ele confronta o pecado de maneira dura, começa chamando o pecado pelo nome. Vocês são usurários, vocês são avarentos. Não apenas isso, ele convoca uma assembleia pública. O que ele está fazendo aqui? Ele está expondo o pecado dos nobres e dos magistrados. Ele não está apenas denunciando, ele não está apenas acusando. Ele está trazendo a luz, mostrando que com Deus existe um momento em que não se pode colocar pecado debaixo da coberta, debaixo do tapete. Existe uma fase em que o pecado é tratado de forma particular. Mas o pecado continuado e o pecado público tem que ser tratado de maneira pública, chamando pelo nome, denunciando publicamente. Sempre que a ofensa é pública, o tratamento do pecado tem que ser público. Amém? Versículo 8. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis aos vossos irmãos? Ou venderiam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não andaríeis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Olha que interessante, o texto mostra que Neemias, com seu próprio dinheiro, resgatou escravos no mercado de escravos dos gentios. Ele mesmo colocou a mão no bolso. E quando viu aquilo, ele foi lá e comprou homens e mulheres, judeus, que estavam sendo vendidos aos gentios. Primeira coisa que eu aprendo aqui, Neemias era um homem sensível. Olha que doce equilíbrio. Nós vamos ver em todo o livro que Neemias era duro. Neemias era um guerreiro, Neemias era um estrategista. Mas ao mesmo tempo ele era um homem doce, sensível. Curiosamente, nós vemos a mesma coisa em Davi. Davi era um guerreiro de primeira linha. Um guerreiro num nível que havia tanto sangue nas suas mãos, que ele nem foi autorizado por Deus a construir o templo. De tanta gente que ele matou. Mas Davi era doce, escrevia salmos para Deus, era um homem quebrantado. Quando pecava, se arrependia. Isso é uma característica que nós homens temos que buscar. Quer ser homem de verdade? Quer ser um cara macho, bíblico? Seja alguém firme nas situações, mas seja alguém educado. Alguém que sabe conversar, alguém que é sensível à emoção das pessoas, alguém que sabe lidar da maneira correta. O que acontece hoje em dia? A maioria dos homens é um banana. Só que a hora que vai se crescer, se cresce com quem não pode, se cresce com quem não dá conta.
E muitas vezes é agressivo com pessoas mais fracas, com filhos, com mulheres, com colegas de trabalho, com vizinhos. Então assim, homem e mulher de Deus, principalmente os homens aqui no caso, é firme, é firme. Fala o que tem que ser falado, fala o que tem que ser falado. Mas essa firmeza é seguida de sensibilidade. Primeira coisa que eu aprendo no texto. Segunda coisa, lembra que eu falei que a posição de copeiro era uma posição de alta confiança do rei? Como que Neemias tinha dinheiro para comprar escravos? Porque Neemias era um cara abençoado. Ele ganhava muito bem como copeiro do rei. Irmãos, ele está comprando um escravo pelo valor de alguns anos de trabalho. Quem colocava o escravo à venda não colocava para ter prejuízo. Se eu peguei um servo para trabalhar para mim 7 anos, e a cada dia eu tenho que ganhar 1 denário, que é o salário de um dia, no mínimo eu vou vender aquele escravo pelo número de dias de trabalho que eu paguei. Então não foi pouco dinheiro. E o texto está no plural, mostrando que Neemias agiu dessa forma, não apenas uma vez, mas algumas vezes. Só que ele não tinha obrigação de fazer isso. Ele tinha obrigação de ser um bom governante. Mas ele foi no X da questão. Ele era um governante justo e bondoso. Amém? Vamos seguir, versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram, restituiremos-lhes, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar, que fariam conforme essa palavra. Olha que interessante. Neemias tem uma estratégia maravilhosa. O que ele propõe? Uma anistia geral das dívidas. Não apenas uma anistia com a restituição de juros. Por quê? Porque a lei de Moisés proibia cobrar juro. Um judeu não podia emprestar com juro para outro judeu. Essa era uma prática proibida. Só que quando o povo é exortado, o povo prontamente responde. Vou falar para vocês, tanto Neemias me surpreendeu, como o povo me surpreendeu, porque se nós formos lembrar, nos dias do profeta Amós, Amós faz uma dura reprimenda aos ricos do Reino do Norte. Ele inclusive chama as mulheres do Reino do Norte de vacas de Bazã, no sentido de que elas eram mulheres muito empoderadas, mulheres muito formosas, que só se preocupavam com o seu bem-estar. Chamar de vaca de Bazã naquele texto não estava ofendendo, estava elogiando. Só que aquele povo, na época de Amós, não atendeu. E Amós profetiza, vocês vão ser levados escravos. E nós sabemos que eles foram levados escravos por um povo terrível, os assírios. Só que aqui a gente percebe a mão de Deus, o mover de Deus. O povo prontamente atendeu Neemias e restituiu. Irmãos,
quando você vê arrependimento genuíno de pecado, pode ter certeza, você está debaixo de um agir de Deus. Agora, isso no campo pessoal. Quando você vê arrependimento de pecado num grupo grande ou num povo, você está debaixo de um avivamento. Nós não temos como saber quando o avivamento de Deus vem. Mas quando o avivamento de Deus vem sobre um povo, uma das marcas é arrependimento de pecado e restituição. Quando o crente, no campo pessoal, está passando por um avivamento da parte de Deus, a marca daquele crente é romper com o pecado e restituir tudo que tem que ser restituído. Isso é uma marca. Sempre esteja atento para esses sinais do mover de Deus, na sua vida e na vida do povo à sua volta. Amém? Tomar um gole de água, pela minha água fugiu, está aqui. Versículo 13. Palavras de Neemias. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não confirmar essa palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme essa palavra. Veja que interessante. Neemias, novamente estrategista, exortou o povo, deu ordens para o povo se arrepender, uma anistia. O povo concordou. O que Neemias fez? Chamou os sacerdotes como testemunha. E assim que ele chama os sacerdotes, tecnicamente é como se ele colocasse Deus na jogada. Irmãos, entenda, todas as vezes que você está sendo repreendido de maneira bíblica por seu pastor ou diretamente pela palavra, é como se o próprio Deus estivesse repreendendo você. É coisa séria. O mundo espiritual é real. Quando eu leio um trecho da Escritura e vejo que eu estou desobedecendo, Deus sabe da minha mente, Deus sabe do meu coração. E se eu continuo obstinadamente desobedecendo, a consequência vem. Quando eu sou exortado por um irmão, quando eu sou exortado pelo meu cônjuge, quando eu sou exortado pela minha liderança, aquilo tem valor no mundo espiritual, tem efeito. Aqui no texto, Neemias inclusive ora, faz uma oração: olha, que vocês sejam sacudidos, se vocês desobedecerem o que vocês estão falando. Que Deus pese a mão sobre vocês. Se vocês faltarem com a palavra de vocês. É isso que ele está fazendo aqui. Amém? E o versículo 14 continua. Também, desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. Além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Olha que interessante. Nesse texto a gente fica sabendo que o primeiro governo de Neemias duraram 12 anos. Do ano 20 de Artaxerxes até o ano 32. Então ele ficou 12 anos em Jerusalém como governador. Que mais que nós sabemos? Ele não cobrou imposto do povo. Ele tinha o direito de tomar o imposto do pão e do vinho.
e tinha o direito de tomar um valor de 40 ciclos de prata de cada habitante. E ele não fez. E, inclusive, denunciou, os antigos fizeram. Não somente os governantes antigos, os servos dos governantes apertavam e dominavam o povo para receber o imposto. O que Neemias está falando? Meu amigo, eu estou falando para vocês devolverem, eu estou dando anistia, mas não se esqueça, eu sou o primeiro a dar o exemplo. Fazem 12 anos que eu sou governador dessa terra e estou trabalhando de graça, ao contrário, estou pagando do meu bolso. Já comprei escravo, estou me sustentando do salário que eu trabalhei duro para ganhar. E tudo isso eu estou fazendo, não porque eu sou bom. Eu não sou bom, eu coloquei. Mas é pelo temor de Deus, é o que está no texto. Neemias dava o exemplo. Irmãos, toda autoridade, o exemplo tem que partir dela. A autoridade tem que ser perfeita? Não, isso é impossível. Mas a autoridade tem que ser correta, a autoridade tem que ter bom testemunho. A autoridade tem que fugir da aparência do mal. Por isso que o padrão de Deus para os pastores é tão alto. Por isso que você vê tanto escândalo na igreja brasileira e mundial, porque tem gente que não poderia ser presbítero. E foi levantado como presbítero de uma maneira errada. Por isso que eu falo para vocês, que depois do seu médico, a pessoa mais importante da sua vida é o seu pastor. Porque ele que dá as coordenadas espirituais. Quando nós chegamos na igreja, a gente leva isso a sério. Porque você tem temor de Deus. Porém, nós não compreendemos a seriedade que é a minha liderança espiritual. Porque se eu compreendesse, eu jamais passaria perto de certos lugares. Eu jamais iria visitar certas igrejas. E jamais sequer ia ouvir na internet mensagens de pessoas conturbadas ou que até ensinam errado a palavra de Deus. Por isso que eu procuro orientar os irmãos até naquilo que eles ouvem. Que é uma influência. As más teologias destroem vidas. Amém? E aí a narrativa continua. Versículo 16. Como também, na obra desse muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra, também dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. E nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Olha o que Neemias fala. Além de pagar para trabalhar, ele sustentou do dinheiro dele mais de 150 funcionários em toda a obra de reconstrução. Ele pagou do bolso dele. Por que que ele fez isso? Por amor à obra de Deus. Irmãos, cuidado. Quando vierem falar mal para você da liderança evangélica, veja. Quando se faz uma obra errada, comprovadamente, eu creio que o nosso dizer tem que ser o seguinte, olha, a pessoa errou, e alguém que se diz pastor e rouba, não é pastor, é um lobo.
Mas isso não é novidade, porque Jesus falou dos lobos roubadores há 2000 anos atrás. Agora, deixa eu te falar um outro lado. A grande maioria dos pastores, dos líderes, tem gente que na igreja nem pastor é. E paga do bolso dele gasolina, tempo, momento de conforto, momento com a família, para fazer a obra de Deus. Então deixa eu te falar, isso aí que você está me contando, ó, você está com razão, é safado. Mas assim, cuidado, não coloca todo mundo no mesmo saco. Porque a igreja do Senhor está cheia de gente legal, está cheia de gente honesta, está cheia de gente que se dedica de todo o coração para fazer a obra. Eles fazem isso por amor a Deus e por amor das almas. Então, cuidado. Por que eu falo isso? Porque tem crente que quando ouve os escândalos, abaixa a cabeça, não fala nada, está errado, pode concordar. Pode chegar e falar, ó, é safadeza, é roubalheira, isso aí não é o pastor. Mas, além de falar o que é correto, fale a verdade também. Porque com certeza você conhece alguém, seja algum irmão, seja algum pastor, que paga do bolso para fazer a obra, que paga do seu tempo para fazer a obra. Então o nosso papel é ser defensor da verdade. Quem é ladrão, punição, responder à justiça. Mas quem é de Deus, nós temos que falar bem, porque são pessoas que fazem a obra. Amém? Algumas aplicações. Gente, um dos maiores perigos da igreja, insensibilidade aos necessitados. A Bíblia nos fala de equilíbrio. A Bíblia fala o seguinte, quem não trabalhe, não coma. Mas a Bíblia fala que nós temos que, na igreja, suprir os necessitados. Temos que lembrar que existe uma ordem. Existe o chamado dom de socorro. Existe o socorro bíblico. Como ele é executado? Primeiro, nós temos que cuidar dos nossos. Cônjuge, filho, filha, pai, mãe, cuidar da nossa casa. Segundo, temos que cuidar dos da igreja local. Terceiro, temos que cuidar de igrejas próximas. Ah, pastor, e o mendigo na rua? O mendigo da rua você não é obrigado a cuidar. Não tem isso na Bíblia. Porém, pode haver um momento em que Deus direcione de se fazer uma obra de caridade. Mas não porque existe uma ordem bíblica, mas porque a igreja do Senhor é marcada pela bondade. Mas o que eu quero dizer, a maioria das igrejas faz o seguinte, vai acudir todo morador de rua, gente necessitada, e abandona a própria igreja. Todos os textos que Jesus fala do cuidado dos pobres, Concílio de Jerusalém, que Tiago, irmão de Jesus, fala do cuidado dos pobres. Ele está falando num ambiente judaico, onde a necessidade, prioritariamente, é do povo de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, quando foram instituídos os primeiros diáconos, no início do papel dos diáconos, era para suprir as viúvas da igreja. O próprio apóstolo Paulo, nós vamos iniciar agora, estamos para iniciar o estudo de 1 e 2 Timóteo e Tito. Nós vamos mesclar com o estudo do Antigo Testamento. E lá Paulo fala de maneira dura em relação às viúvas. Ele fala, não escreva na lista, viúva com menos de 60 anos. Não escreva na lista, viúva que não seja conhecida pelas boas obras. Não escreva na lista nenhuma viúva que não seja uma excelente serva de Deus e que serviu os irmãos na igreja. Então existem regras.
Mas o que eu estou querendo dizer, se na sua casa está se passando necessidade e na sua igreja está se passando necessidade, isso é indecente. Agora, nós não temos parte com vagabundo. Não temos parte com gente desonesta espiritualmente. Porque o próprio Paulo fala, quem não trabalha, não coma. Por isso que as ofertas da igreja têm que ser administradas de maneira bíblica, através da sabedoria dada por Deus. Existem pessoas que Deus levanta de maneira especial com o chamado dom de socorro. Algumas vão ter o dom da contribuição e outras vão ter o dom de administrar esse socorro, como ele é ministrado. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Gente, nossos bens estão à disposição do reino? Já viu aqueles carros? Propriedade exclusiva do Senhor Jesus, já viu? Ó, se alguém tem aqui no carro, me perdoe, mas que coisa mais cafona. Agora, não dá nem uma carona para o irmão da igreja. Eu estava ouvindo hoje um pastor, esqueci o nome dele, ele é pastor da 9ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Um rapaz jovem, hoje ele é um reverendo. Ele conta que quando ele começou a ir para a igreja, eles não tinham dinheiro para o ônibus. E 2 famílias da igreja se revezavam na carona. Só que a casa deles era mais distante da igreja do que a casa das famílias. E eles constrangidos falavam, não, pode deixar a gente aqui que a gente vai a pé. O irmão falou, não, rapaz, que é isso, vou deixar você na sua casa. Você vê, aquelas 2 famílias mal sabiam que estavam dando suporte para um futuro reverendo. Percebe? Os meus bens têm que estar à disposição do reino. O que mais que eu marquei aqui? Irmãos, nós precisamos orar pelos nossos governantes. Por quê? Porque o Estado, na história humana, o Estado é guloso. O Estado tem olho grande. Na história humana, nós vamos se repetindo, história de governantes, de imperadores, de reis, que gastam e acham que o povo tem a obrigação de pagar. O que nós temos que fazer? Primeiro, orar para comermos o nosso pão sossegadamente. Segundo, para que o mal prospere, os bons têm que ficar em silêncio, de maneira correta, de maneira cristã. Sempre que tiver ao seu alcance, denuncie as más obras. Mas faça isso de maneira bíblica, ore antes. Porque o único que pode mudar o coração do reino é Deus. Amém? Outro detalhe aqui. Houve um problema na cidade. Esse problema se agravou muito rápido. O que a gente vê? Neemias agindo rápido. Por quê? Irmãos, pecado não tratado, problema não tratado, destrói tudo. Não seja condizente com o pecado na sua vida e à sua volta. Se você for condizente, ele vai crescer e vai destruir tudo. Pecado é um câncer. Pecado atrai juízo. Pecado a mão de Deus pesa. O que nós percebemos em Neemias? Neemias rapidamente confrontou o pecado de maneira aberta, deu o nome, ó, é isso, é isso, é isso. Deu a solução para resolver, tem que resolver assim, 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 assado. Não basta apenas pedir perdão. O verdadeiro arrependimento passa pela restituição. O verdadeiro arrependimento passa por corrigir o dano.
e dessa forma afasta o juízo de Deus sobre nós. Vamos sempre ser radicais contra o pecado. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.